Capsu, e nós vamos falar agora sobre a reunião entre o Cláudio Castro e o Alexandre de Moraes, que aconteceu hoje aqui no Rio de Janeiro, né? Bom, a reunião foi cercada de muita expectativa e coisa e tal, mas parece que transcorreu tudo bem. Começou com o Alexandre de Moraes cobrando muito o Cláudio Castro, dizendo que não tinha obedecido os parâmetros da DPF, mas parece que no final ele saiu, pelo menos aparentemente, convencido da legalidade da coisa. Vamos ver o que vai acontecer. Não há nenhuma decisão ainda do Alexandre de Moraes, e é muito estranha essa viagem, de qualquer forma, dele aqui, porque no final das contas não era papel dele fazer isso. Ele está querendo se colocar como um grande supervisor dessa situação, quando ele não tem essa autoridade, né? Ele é só um juiz, ele pode até dizer que está errado, pode até tomar decisões em cima disso, mas não pode coordenar a coisa, vir aqui para conversar, para ver o que tem e decidir, não sei o que lá. Isso não é papel de juiz, né? O Alexandre de Moraes, como eu já falei para vocês, está seguindo o caminho do Stalin, né? Está se tornando o grande ditador brasileiro, independente do cargo que ele ocupa. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Peter Turguniev a Moisés, zelador da Universidade de Coimbra, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Olha só que coisa estranha, né? Essa reunião é toda errada, né? Tá cheio de coisa errada nessa reunião do Alexandre de Moraes. A gente já falou sobre isso em outros vídeos, né? Mas está aqui o Twitter do André Marsiglia falando, olha só, Moraes está no Rio de Janeiro para fazer audiências. A DPF serve para discutir teses abstratas, não para produzir provas e julgar autoridades. A convocação de audiências é medida abusiva e inconstitucional. O ministro poderia, no máximo, requisitar informações, jamais interrogar as autoridades públicas, que é o que, em última análise, o Alexandre de Moraes veio fazer aqui no Rio, né? Interrogatórios competem à polícia ou ao Ministério Público, não ao STF, muito menos numa DPF, né? A DPF é arguição de descumprimento de preceito fundamental, ou seja, está faltando alguma coisa na legislação, alguma coisa na estrutura que não está obedecendo a um preceito fundamental da Constituição. É uma coisa abstrata, não se trata de um julgamento de um caso em particular, e no entanto, o Alexandre de Moraes está aqui tratando como se fosse um julgamento a coisa, né? As audiências, em parte ocorridas a portas fechadas, suprimem o caráter público exigido de atos judiciais. Isso é outra dúvida. O que foi discutido nessa reunião? A gente tem algumas informações que vazaram de outras pessoas que participaram da reunião também, mas a gente não sabe, de fato, né? E como cidadãos, a gente deveria ter direito a ver que diabo que foi discutido nisso daí, quais foram as informações, né? Parte da imprensa noticiou os encontros como reuniões políticas, o que demonstra a percepção de ilegitimidade dos atos do Alexandre de Moraes. Na prática, Moraes busca assumir o controle informal da segurança pública do Rio de Janeiro, esvaziando a autoridade do governador Cláudio Castro. Exato, é isso mesmo que está acontecendo. Potenciar o nome ao Senado e cumprindo a ambição do governo federal de centralizar o controle estadual sobre a segurança pública. A permanência de Moraes na relatoria da DPF das favelas pode ser a consolidação de um instrumento de intervenção permanente nos estados. Por prevenção, ele poderá, em processos correlatos, impor ordens a qualquer governador que ouse exercer sua autonomia constitucional de segurança pública. Ou seja, o Lula não conseguiu impor a PEC da segurança pública dele, que centralizaria o controle da administração das polícias no governo federal, e daí está impondo isso através do STF, como ele tem feito de forma contínua, né? O tempo todo o Lula fica nessa história de que quer centralizar a polícia, mas se não consegue alguma coisa, ele manda para o STF, o Alexandre de Moraes pega, e o Alexandre de Moraes faz a coisa acontecer, o que é um absurdo completo, né? Então, aqui, ó, a equipe de Moraes aprova e veta nomes que participaram da reunião com Castro sobre a Operação do Rio. Que negócio é esse? Então não é uma reunião, então é um interrogatório, né? Se é um interrogatório, como é que pode ser isso? Que lógica tem isso? O juiz fazer interrogatório? Quem faz interrogatório é a polícia, o Ministério Público, né? Enfim, a equipe de Moraes aprovou e vetou nomes das pessoas que participaram da reunião com Cláudio Castro. Aqui, ó, relataram um clima tenso antes do início da agenda, debate sobre a operação contra o Comando Vermelho. A coluna apurou que houve uma espécie de varredura dos nomes da equipe do governo fluminense e que todos os nomes foram aprovados pelo ministro do STF e sua equipe, ou seja, teve que ser aprovado, né? Alguns secretários chegaram a ser vetados, segundo integrantes do governo do Rio. Ao justificar a medida, uma integrante da equipe de Moraes afirmou que o magistrado não estava indo para uma reunião de trabalho, não um espetáculo.
A assessoria de imprensa do STF afirmou que só foram autorizados a participar da agenda os nomes que constavam no despacho que convocou a audiência. Membros do tribunal também relataram que é praxe que os nomes dos participantes de agendas como essa sejam aprovados pelos magistrados. Ué, então que curioso, né? Aqui, ó, tá dizendo aqui que houve uma espécie de varredura dos nomes da equipe e que todos os nomes foram aprovados pelo ministro e sua equipe. Ué, mas aqui está dizendo que não, que nem todos foram aprovados, que alguns foram vetados. Que história é essa, né? Enfim, o pessoal está confuso com essa coisa aqui, ó. Sigilo e portas fechadas, outra imposição totalmente errada. Sigilo na reunião. Que diabo de reunião é essa? Se fosse, ainda mais sendo uma coisa de interesse público, né, dentro do STF, deveria ser aberta, deveria ser claro para todo mundo o que está sendo discutido ali, que tipo de coisa foi falado nessa reunião, né? O Cláudio Castro foi hábil em receber o Alexandre de Moraes lá no Centro de Operações, no CICC, e não no Palácio Guanabara, né? Então tá aqui o Cláudio Castro entrando ali, mostrando para o Alexandre de Moraes o CICC. Esse negócio funciona ali perto do Sambódromo ali, no centro do Rio, né, na Praça 11. É uma operação grande. Eu participei da montagem desse CICC na época que eu era analista de segurança, eu participei da montagem disso daqui. Fui várias vezes nesse lugar aqui. É bem legal isso aqui, funciona muito bem. Você tem acesso a todas as informações, né? E uma outra coisa que chama atenção, essa lista aqui, tá vendo aqui? Ó, aparece aqui, ó, a lista de todos os caras que foram acusados e coisa e tal. Essa lista tá rodando por aí, tá? Me mandaram uma cópia dela. Eu não vou mostrar, porque eu não sei se essa lista é legítima, se é essa mesmo, se não mudaram algum nome, né? Mas tem o nome de cada pessoa que foi identificada lá na facção, nessa operação, né, contra o Comando Vermelho, e tem dizendo o que é a pessoa, quais o que tem contra ela. É essa lista aqui mesmo. Tava na minha caixa postal, me mandaram esse troço. Mas eu não quero isso não, isso é informação privada de alguém, eu não tenho direito de mostrar isso daqui, né? Então, de qualquer forma, tá o pessoal aqui vendo isso daqui, aparentemente é legítima essa lista que o pessoal está circulando por aí, né? Aqui, ó, Cláudio Castro leva Alexandre de Moraes ao CICC e mostra vídeo monitoramento do Rio de Janeiro, então mostrou aqui toda a integração que eles têm ali, coisa e tal. Aí é lógico, a imprensa aliada do governo Lula não gostou aqui, ó. Rio de Janeiro tenta sensibilizar Moraes com lista de mortos e novas imagens e não sei o que lá. Não porque, ou seja, eles querem que o Alexandre de Moraes meta o pau no Cláudio Castro. Eles estão encomendando ao Alexandre de Moraes para bater no Cláudio Castro. Por quê? O Cláudio Castro sacaneou o Lula, meu amigo. Não tenha dúvida nenhuma, né? Essa operação mudou o panorama político aqui no Brasil e deixou o Lula com calça curta, né? O Lula não sabe o que fazer. Tá lá na COP30, lá sem saber o que fazer com relação a isso, né? Então o pessoal tá querendo que o Alexandre de Moraes bata no Cláudio Castro. Para você ver o que está acontecendo é isso. O Alexandre de Moraes já é basicamente o presidente do Brasil, ele já manda em tudo, né? O Lula tem que ficar pedindo ajuda para ele a qualquer momento, qualquer coisa. O Lula não consegue sair de nenhuma situação, tudo ele tem que pedir ajuda para o Alexandre de Moraes. É a definição de presidente transplantado, é o que eu falei para vocês. O Alexandre de Moraes transplantou o Lula lá na cadeira da presidência e agora tem que ficar ajudando o Lula. Está basicamente governando o país, né? Aqui, ó. Operação seguiu diretrizes constitucionais, disse o Castro ao STF. Então o Cláudio Castro mostrou que não, que seguiu todas as diretrizes, mostrou lá as diretrizes todas e mostrou a lista das pessoas que foram eliminadas e mostrou que eram todas mesmo ligadas ao Comando Vermelho, né? Mas lembra, é muito importante ressaltar isso. O fato de uma pessoa ser ligada ao Comando Vermelho não é uma sentença de morte. A questão toda é, essas pessoas foram mortas porque entraram em confronto com a polícia. É isso que é o ponto, né? Porque, de novo, já tem um monte de gente da esquerda falando porque o cara ele não tinha nenhuma passagem pela polícia e foi morto. Não, ter ou não ter passagem pela polícia não quer dizer nada. O cara foi morto porque ele entrou em confronto com a polícia. Ele atirou na polícia, ele tentou atingir a polícia, né? Enfim, a reunião de Castro e Moraes começou tensa, mas acabou bem, segundo as fontes aqui do Caio Junqueira, que não são fontes muito boas, mas provavelmente alguma coisa nesse sentido aqui. Ó. Ele está dizendo aqui, ó, Moraes teria feito cobranças logo no começo da reunião, a partir da percepção de que as determinações do STF não haviam sido respeitadas. Segundo participantes relataram ao CNN, a percepção é que ao final da reunião a tensão inicial foi dissipada, tanto que Moraes se deslocou para um almoço com o Cláudio Castro no Palácio Guanabara. O ministro seguiu depois para um encontro com o presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Ricardo de Castro, não tem relação com o Cláudio Castro, se encontrou ainda com representantes do Ministério Público e da Defensoria Pública. E o mais curioso, vai se encontrar depois com Eduardo Paes,
Que diabo, né? Qual a lógica do Alexandre de Moraes se falar com o Eduardo Paes? Porque o Eduardo Paes, vocês sabem, tem a expectativa e, infelizmente, existe uma chance considerável dele ser o próximo governador aqui do estado do Rio de Janeiro, né? Infelizmente, por mais que ele seja um idiota, por algum motivo ele tem o apoio dos evangélicos aqui no Rio de Janeiro e, com isso, ele ganha um apoio grande para o estado do Rio de Janeiro. Então, até um tempo atrás, eu diria para você que a chance dele ser governador era 100%, que ele ia ser o próximo governador do Rio de Janeiro, não tinha nenhuma chance de outro nome. Agora, com essa operação, como eu falei para vocês, a coisa se abre, né? O Cláudio Castro em si não pode mais se candidatar, porque ele já foi reeleito, né? Então, mas ele poderia lançar o Felipe Cury, por exemplo, que é o secretário de polícia, que foi o que coordenou essa operação. Então, eu diria que agora já não é mais tão certo o Eduardo Paes ganhar a eleição. Mas o Eduardo Paes, ele tá quieto, ele tá com o mesmo problema do Lula, ele não tem o que falar, porque ele também é amigo dos traficantes tudo, então ele não quer se comprometer de falar alguma coisa, né? Aí, se ele falar a favor dos traficantes, ele ganha o voto da esquerda, mas perde da direita. Se ele falar a favor da operação, ele perde o voto da esquerda, então, ou seja, o Eduardo Paes está quieto, não falou nada até agora sobre essa operação. E por que o Alexandre de Moraes quer conversar com ele? Qual que é a lógica disso? O que ele tem a ver com a DPF das favelas, com essa operação? Não tem nada a ver, não é a competência dele, né? A única justificativa para ele encontrar o Eduardo Paes é combinação política. Eu não vejo outra alternativa, só combinação política que poderia justificar essa reunião do Alexandre de Moraes com o Eduardo Paes, né? E bom, o fator que explica o sucesso do Cláudio Castro, o pessoal da esquerda está chateado que o Cláudio Castro cresceu muito nas redes sociais, né? Aí tem aqui o pessoal dizendo que não porque ele ganhou muitos seguidores, mas na verdade isso pode ser um reflexo, pode ser gente querendo acompanhar ele para fiscalizar ele, não sei o que lá. O pessoal tá tão dolorido, meu amigo, mas tá tão dolorido de ter aumentado a popularidade do Cláudio Castro, chega a ser patético aqui, ó. Olha só o especialista aqui da Veja, né? Crises e acontecimentos extremos tendem a reconfigurar os algoritmos que medem e fomentam a atenção. Entretanto, o aumento de número de seguidores não significa necessariamente apoio, mas só interesse. Em contextos como esse, de enorme repercussão, sem julgamento do certo e errado, as pessoas também tendem a seguir para acompanhar, fiscalizar e reagir. Olha só, é verdade, as pessoas podem até seguir por isso. Eu sigo um monte de gente da esquerda por conta disso. Né? Eu sigo Lula, eu sigo um monte de gente da esquerda. Por quê? Porque tem que saber o que o idiota fala, né? Agora, pode ter certeza, a maior parte do povo não segue por isso. Então, o Cláudio Castro aumentou a quantidade de seguidores dele porque realmente ele ganhou popularidade nas redes sociais. Pode tirar o cavalinho de vocês da chuva aí, né? Na era da atenção, crescer rápido é fácil. Sustentar o engajamento é que é o desafio que o tempo irá resolver, não sei o que lá. Não, crescer rápido não é fácil não, tá? Mas sustentar o engajamento é o desafio, eu não tenho dúvida disso. Mas o Cláudio Castro tem tudo para isso. Ele tem a Polícia Civil e a Polícia Militar na mão dele. Ele pode fazer outras operações. Ia ser lindo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.